Olá, tudo bem? Vamos começar falando sobre as empresas maiores pagadoras de dividendos na Bolsa Brasileira. Essa é para quem gosta de dividendos. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em Administração, MBA em Finanças, consultor de empresas, 30 anos de carreira e 15 anos como investidor. Criei o canal para compartilhar os meus conhecimentos. São mais de 1000 vídeos disponibilizados aqui gratuitamente. Minha orientação: maratone todos. Os vídeos se conectam, então façam a linha do tempo, desde julho de 2020. Vá assistindo pouco a pouco, tomando notas, estudando. Você precisa ter um método para estudar. Você precisa reservar um momento de mais calma. Se possível, usar um fone de ouvido para escutar melhor. Tomar nota das coisas que você julga relevante. É assim que eu faço. Este é o meu método de estudo. Você precisa ter um também, para aproveitar melhor as questões que são abordadas aqui no canal. Gostando dos vídeos? Deixe sempre o like. Isso ajuda o YouTube a recomendar para mais gente. E assim a gente vai beneficiando mais e mais pessoas. Essa é a ideia, criar uma grande corrente do bem. Essa notícia foi recente, agora já do final do ano, falando sobre as 10 maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira em 2021. A matéria diz o seguinte, eu quis compartilhar porque eu sei que tem muita gente que gosta de empresas que pagam dividendos. Não é o meu caso. Eu prefiro empresas que têm potencial de valorização. Essa é a minha estratégia. Cada um tem a sua. Apesar do ano ter sido difícil para o investidor, algumas empresas não deixaram seus acionistas na mão e entregaram dividend yield, ou rendimentos de dividendos, de mais de 2 dígitos. Essas companhias também são chamadas de vacas leiteiras. O Luiz Barzir defende muito essa estratégia. Segundo os dados da Economática, a Braskem liderou o pagamento com mais dividendos em 2021, com rendimento de 32%. Não bastasse isso, a empresa também teve a maior valorização do índice, com alta de 137%. Então, alta de 137% na ação e mais dividendos de 32%. Na avaliação de Alexandro Nishimura, economista, o ambiente positivo para os negócios da companhia em 2021 foi um fator determinante para a disparada das ações, com o aumento dos spreads internacionais de seus produtos, levando a claras melhorias nos resultados trimestrais. Desculpem. O impulso originado pelos spreads fez com que a Braskem atingisse no terceiro trimestre um lucro líquido de 3,5 bilhões de reais, revertendo o prejuízo de 1,4 bilhão registrado no mesmo período de 2020, permitindo que a empresa gerasse caixa para pagamentos de proventos. A segunda analista é a metalúrgica Gerdau, com dividendos de 20,6%. Na sequência, vem as ações aí da Petrobras, que na visão de analistas se tornará uma máquina de dividendos. Segundo o Goldman Sachs, a decisão da Petrobras de se desfazer de até 100% das ações preferenciais que detém na Braskem pode levantar em torno de 15,4 bilhões de reais. E isso pode fazer com que amplie ainda mais a distribuição de dividendos em 2022. Embora não tenhamos nenhuma opinião sobre o resultado da venda da participação, observamos que essa venda de ativos pode representar um risco de alta para a nossa expectativa de rendimento de dividendos de 31% para 2022. Aliás, é o grande percentual de pagamento de dividendos que, segundo eles, compensa os riscos relacionados à política. Então, em primeiro lugar, nós tivemos aí no ranking das 10 maiores pagadoras de dividendos a Braskem,
com rendimento de dividendos de 32%, depois Metalúrgica Gerdau com 20,6%, na sequência Petri 4 com 19,9%, depois Petri 3 com 19,6%, aí vem Bradespar com 18,91%, Vale com 16,74% de rendimento de dividendos, Copel com 16,04%, Taesa com 13,51%, JBS com 12,75% e Gerdau, fechando a lista, com 12,56%. Então temos aí a relação das 10 maiores pagadoras de dividendos em 2021, ok? Para vocês acompanharem. Uma outra matéria que chamou minha atenção e eu queria compartilhar para a gente refletir juntos, faz alusão a se deve existir ou não uma proporção dos seus investimentos que deveria estar em bolsa. E aí a matéria diz algo assim: o Ibovespa caiu de 130 mil pontos em meados de 2021 e chegou até 100 mil pontos. E isso tem deixado os investidores confusos sobre qual deveria ser a proporção de ações em seus portfólios. Ao contrário do que se imaginava no início do ano, o principal índice de ações brasileiro, o Ibovespa, caminha para encerrar o ano com uma desvalorização superior a 10%. Essa matéria foi escrita no dia 26 de dezembro. Depois eu atualizo como foi o fechamento. Incentivados com a expectativa positiva inicial e as baixas taxas de juros, muitos investidores deixaram a renda fixa e aumentaram a sua exposição em bolsa de valores. De fato, até meados de 21, o cenário era muito otimista, era muito positivo. A economia mostrava sinais que cresceria acima do esperado. A inflação assustava, mas ainda se acreditava que poderia ser contida pelo Banco Central. A taxa de juros estava próxima do seu mínimo histórico de 2% ao ano. Naquele cenário, o Ibovespa superou os 130 mil pontos e chegou a 130.600 no fechamento. Uma boa valorização. Com isso, muitos investidores estavam indo para a renda variável achando que esse era o momento, na alta. Ocorre que existem sempre mudanças nas tendências e a queda aconteceu de forma rápida a partir do mês de junho para cá, né, quando a gente estava transitando para o segundo semestre. Alguns aplicadores, no entusiasmo, acreditavam que faria sentido ter 100% dos recursos em ações e agora se questionam se deveria ser zero. Para nenhum investidor é razoável uma alocação. Olha o que o artigo diz, a matéria. Para nenhum investidor é razoável uma alocação de 100% em bolsa. A razão para isso é que desvalorizações são naturais no mercado e ter alguma posição de investimento em renda fixa te dá oportunidade para aproveitar as quedas. Bom, esta lógica eu acredito. Nós não devemos estar 100% em bolsa. Podemos até estar eventualmente em algum momento, mas há um momento em que a gente deve reduzir a nossa exposição. Esse momento é quando a bolsa subiu demais e aí a gente reduz a nossa exposição, faz caixa e espera a correção para poder comprar de novo com preços descontados. Essa é a estratégia que eu defendo. Também não ter alocação em bolsa só faria sentido para um investidor extremamente avesso ao risco ou que possua um horizonte de investimento menor que 2 anos. Nesse intervalo, qual seria o percentual médio estratégico de longo prazo mais adequado para você?
A ideia é que você primeiro entenda a diferença entre alocação estratégica e tática. A alocação estratégica é aquela de longo prazo, que está relacionada ao seu perfil de investidor. Já a participação tática se refere a uma variação da primeira e se relaciona ao cenário do mercado e à perspectiva de curto prazo. Assim, por exemplo, definindo-se a alocação estratégica, vamos tomar por ideia 15% em ações, é possível criar uma faixa de alocação tática de menos 10 a mais 10 deste percentual, ou seja, de 5 a 25% de investimento de risco. Perceba que a proporção importante está relacionada a longo prazo e ao seu perfil de investidor. Nesse momento vem a dúvida. Se você é um investidor moderado, você deveria ter 10, 20, 30 ou 40% em ações. E sua rentabilidade poderia ser negativa? Infelizmente, os questionários que as corretoras divulgam e os bancos não são adequados para você descobrir o seu perfil. E mesmo depois de descoberto o perfil, não se consegue relacionar o perfil à proporção de investimentos em ações. Para complicar, as corretoras dão nomes incompreensíveis do nível de agressividade do perfil, por exemplo, visionário, estrategista ou sofisticado. O que isso significa? Quem é mais agressivo? Podemos simular qual resultado o portfólio teria em um ano ruim para cada alocação em ações. Assim, para escolher a alocação, bastaria responder a uma pergunta: quanto você aceitaria de retorno para sua carteira em um ano ruim? Se em um ano ruim para o mercado você aceita que a rentabilidade de sua carteira seja de 1,4%, você poderia ter 30% de alocação estratégica em ações e os outros 70% da carteira deveriam estar aplicados em renda fixa. Nessa simulação, foi considerado que os ativos de renda fixa estariam investidos na taxa Selic, com a rentabilidade atual de 9,25% ao ano. O resultado poderia ser melhor caso você diversificasse internacionalmente, ou pior, caso você decidisse por uma carteira mais agressiva que o Ibovespa. Para se chegar a este cálculo de relação de exposição e ações e retorno esperado em um mercado ruim, utilizamos o conceito de valor em risco. Reforço que este não significa o pior retorno possível, mas o pior cenário com 90% de probabilidade. Assim, uma probabilidade de 10% do resultado ser ainda pior. Portanto, esse seria apenas uma métrica balizadora do seu perfil e não o resultado do portfólio. Olha, essa foi uma matéria que saiu no jornal, escrita por um assessor financeiro. Não vou aqui comentar o nome. Mas faz sentido para você toda essa teoria? O que a vida prática me ensinou? Olha, a Bolsa de Valores tem riscos? Tem. O risco é maior quando? Quando você tem menos conhecimentos. Quando você tem menos conhecimentos. Quanto menor o seu conhecimento, maior o risco que você corre. No curto prazo existe risco? Claro. Por isso, devemos investir no longo prazo. Devemos ter muitas empresas? Não, devemos ter poucas, para poder estudá-las e acompanhá-las devidamente. Precisamos estar preparados para as correções no curto prazo? Sim, as correções sempre vão acontecer. Ninguém controla isso. Portanto, aceite, dói menos. Aceite que dói menos. E o que fazer nas correções? Se você tem uma boa empresa nas suas mãos, não há venda. Não há venda. Porque ela vai recuperar. Se os fundamentos permanecem os mesmos, ela vai se recuperar. Bom, eu preciso ter algum valor fora da bolsa? Claro. Não para investimento, mas para um fundo de reserva estratégico. Fundo de reserva estratégico. Já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Procure na playlist Como Escolher Boas Empresas para Investir. Falo sobre estratégia lá. Devemos ter, sim, um dinheiro fora da bolsa para oportunidades que são abertas nas correções. Aí a gente compra empresas boas, descontadas. Magazine Luiza caiu o ano passado 70 e poucos %.
eu acredito no case, gosto da empresa, eu aproveito, tenho dinheiro fora, entro comprando. Nestes momentos é que nós construímos as maiores histórias de valorização na nossa carteira, nos momentos de grandes correções. Entenderam? Isso que é importante entender. E aí, na verdade, é aquela coisa, e eu devo ter outros investimentos que não ações? Eu cheguei à conclusão que não, que onde você vai construir riqueza? Na Bolsa de Valores ou empreendendo. São os dois caminhos que eu acredito que levam à construção de riqueza. O empreendedorismo e o investimento em Bolsa de Valores. Ah, vou investir em renda fixa. Perda de tempo. Título do Tesouro, perda de tempo. Você não vai ficar rico assim. Você precisa encontrar boas ações que possam performar acima de 30%, 40%, 50% ao ano. Isso vai acontecer sempre? Não. Em alguns momentos você pode conseguir essas rentabilidades? Sim. Em 2020, com a PetroRio, eu ganhei mais de 400%. Com a Azul, eu ganhei mais de 200 e tantos por cento. Então é possível. Claro que é possível. Tudo é a hora certa de entrar. A escolha certa, na hora certa. Aí você faz uma grande história de valorização, de construção de riqueza. Algumas reflexões. Início de ano eu sempre gosto de fazer algumas reflexões para quem está se dedicando a investir na Bolsa de Valores. É necessário estudo, é necessário conhecimento. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.